Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. E trazendo para você agora um convidado. Vamos conversar a partir de agora com o ministro Marcos Pontes, da Ciência, Tecnologia e Inovações. Ele está conosco aqui. Boa noite, ministro. Seja bem-vindo. Boa noite, um prazer falar com vocês, né? Um abraço aí a todos que estão conosco no programa e a nos assistindo também. Ô, ministro, a gente quer falar com o senhor sobre as vacinas que estão sendo desenvolvidas pela pasta do senhor, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Além de vacinas, tem também um spray nasal, né? Enfim, são várias frentes aí de atuação na tentativa de encontrar aí algo que seja efetivo no combate à Covid-19. Queria saber do senhor qual o estágio dessas pesquisas, das vacinas que estão sendo desenvolvidas, a previsão de conclusão desses trabalhos. O que o senhor nos diz, ministro? Olha, obrigado pela oportunidade. Realmente, hoje eu estive com o presidente Jair Bolsonaro falando sobre isso também, dando um mapa para ele, né, sobre essa situação como um todo. O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações funciona como uma ferramenta para os outros ministérios, né, e nesse caso aqui nós trabalhamos junto, muito próximos do Ministério da Saúde. Basicamente nós desenvolvemos as pesquisas até chegar em um resultado, então a gente passa o bastão quando nós temos o resultado para o Ministério da Saúde fazer a aplicação na política pública de saúde. Nesse sentido, nós temos algumas frentes abertas de ações imediatas e ações continuadas. Então, na nossa estratégia, ações imediatas constam lá ações para ciência para prevenção, ciência para testes diagnósticos, ciência para tratamento precoce, tratamento avançado. E nas ações continuadas, nós temos a análise do vírus em si, sequenciamento, conhecimento, acompanhamento das mutações do vírus, assim como também as pesquisas com a patogênese, né, como funciona esse vírus no corpo humano e sequelas e etc. Isso aí a gente vai continuar por muitos anos a fazer essa análise. Vacinas, né, e nós investimos em 15 protocolos de vacinas, agora nós temos 3, né, que se destacaram e estão já praticamente no ponto para iniciarem os testes clínicos, e também a infraestrutura de pesquisa com laboratórios, aumento de número de laboratórios de nível de biossegurança 3, o projeto do nível biossegurança 4 e várias outras ações em termos de infraestrutura, não só para essa pandemia, como para as próximas, porque vai haver outras pandemias e nós precisamos ter o país preparado para isso. Tudo isso é feito segundo diretrizes que nós temos aqui com a Rede Vírus MCTI, que é uma rede composta de cientistas, pesquisadores, especialistas das áreas, que foi montada essa rede lá em fevereiro do ano passado, antes da pandemia chegar no Brasil, né, e eles que nos dão todas essas diretrizes. Eu posso falar, né, quando você me permitir, sobre um pouco mais de detalhes a respeito das vacinas em si. Claro, vamos lá. Na sequência a gente trata disso. José Maria Trindade fará a próxima pergunta. Diga, Zé. Salve, ministro, é um prazer falar com o senhor. Hoje mesmo eu falava com o presidente do Instituto Butantan sobre o esforço do senhor em criar um super laboratório aqui no Brasil. Ministro, nessa pandemia nós descobrimos que o Brasil tem uma tradição muito grande de fazer uma campanha de vacinação, mas que não tem tecnologia, não tem, vamos dizer, nem técnicos e nem equipamentos para produzir e desenvolver vacinas, né? O senhor acha que a partir de agora nós devemos criar uma nova situação, inclusive este super laboratório que o senhor defende? Não, sem dúvida. O país precisa ter um sistema completo de desenvolvimento de vacinas. Nós temos pesquisadores, cientistas de altíssimo gabarito, e nós produzimos muitos papers. E é interessante ver que os papers que nós produzimos aqui no país muitas vezes são utilizados por outros países para que eles desenvolvam lá essas vacinas e outros sistemas, medicamentos e etc., e a gente acaba não tendo aqui esse resultado. Então a gente tem que mudar essa situação. Nós temos que não só desenvolver o conhecimento, mas desenvolver também, né, o equipamento, a vacina, os medicamentos no país, né, e fazer a produção, né? É diferente o desenvolvimento do insumo da vacina e a produção da vacina. O Brasil é muito bom em produção de grandes números de vacina, mas agora nós precisamos ter também o domínio dessas tecnologias, principalmente das novas tecnologias de vacinas, né, de desenvolvimento de vacinas. E eu tenho trabalhado bastante com os cientistas na montagem dessa estratégia. Eu digo para você, nós temos plenas condições de fazer isso no Brasil, e essa pandemia, embora logicamente seja uma coisa muito ruim, é a oportunidade que nós temos também pela percepção da importância da ciência, da importância
do país ter o seu próprio desenvolvimento, a independência nisso, para não ficarmos dependentes completamente de outros países em termos de insumos farmacêuticos, em termos de ventiladores. Lembra aqueles ventiladores? Hoje nós não temos o problema de ventilador, porque nós investimos em inovações no Brasil e as empresas abraçaram isso aqui no Brasil, de forma que nós, hoje em dia, por causa desses investimentos, nós somos capazes de produzir quantos ventiladores nós precisarmos com a indústria brasileira, sem depender de nenhuma peça importada. Tudo isso é importante, é um trabalho que o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações tem feito, e é função do Ministério fazer isso, e vai ser a mesma coisa agora com as vacinas. Augusto Nunes. Ministro, prazer revê-lo, voltar a conversar com o senhor, boa noite. Eu queria saber o seguinte, quer dizer, por que o Brasil é tão dependente dos insumos que são produzidos na Índia e na China? Esses dois países produzem insumos para várias outras vacinas. Por que o Brasil é dependente disso, não produz ele próprio esses insumos? Essa é uma pergunta mais cara de tudo isso, porque, de certa forma, se você observar, não só nessa área, mas também em outras áreas de desenvolvimento de tecnologia, houve uma certa migração da produção para alguns países, ou seja, concentrado em alguns países. Isso por questão, provavelmente, de custo, questão de facilidades que eles tinham lá de montagem, ou o tempo de entrega e assim por diante. Se tornou confortável ao longo do tempo essa produção em outros países. Contudo, a gente notou na pandemia a dificuldade que nós tivemos para a importação, inclusive de coisas simples como equipamento de proteção individual, ventiladores, reagentes para testes diagnósticos e agora as próprias vacinas, o que é uma evidência clara de que nos momentos de crise, os países obviamente se fecham para dentro do seu mercado, para dentro das suas necessidades, e os outros países que dependem dessa produção acabam sendo prejudicados por isso. Então, nós temos que ter em certas áreas que são críticas e estratégicas, como insumos farmacêuticos, como equipamentos para a saúde, de que depende a vida da população. Na minha opinião, é o que eu tenho defendido aqui no governo, é que a gente tem que ter, sim, a produção e o desenvolvimento de toda essa tecnologia no país. Por isso a nossa briga toda aqui, de conseguir recursos para que isso seja feito. Ministro, a próxima pergunta é da Ana Paula Henkel. Você, Ana. Boa noite, ministro. O que eu queria perguntar ao senhor, eu não sei se é muito aí da sua pasta, já que eu vi recentemente que a própria campanha da vacinação contra a Covid-19 vai ficar aí a cargo do Ministério das Comunicações e não do Ministério da Saúde. Você acha que dentro dessa campanha, nós demos a notícia aqui essa semana que 23 idosos morreram na Noruega, agora parece que o número já chega a 33, depois de tomar a vacina da Pfizer e que ainda estão estudando, investigando se tem a relação com a vacinação em si. O senhor acha válido na campanha ou o senhor sabe se na campanha esse alerta vai ser colocado para que as pessoas primeiro conversem com os seus médicos, até os idosos conversem com os seus médicos em relação à vacinação? Numa situação como essa que nós temos, de pandemia, a vacina ela se apresenta sempre como duas faces. Uma delas certamente é a esperança de imunização, lembrando que existe a questão da eficiência da vacina também, mas a questão da imunização da população para evitar pelo menos que haja o agravamento da doença no caso daqueles que forem contaminados, e também como as vacinas foram desenvolvidas, logicamente num tempo recorde. Isso é importante ressaltar o trabalho de todas essas empresas e cientistas com relação a isso, mas sempre surgem essas dúvidas, que existem vacinas muito antigas, que a gente não tem nenhum problema, nenhuma questão de segurança com relação, mas essas mais novas, nós temos esses questionamentos. Lembrar que uma vacina, para ela ser autorizada por exemplo, pela Anvisa, etc., ela tem que passar por uma bateria de testes de segurança primeiro, e só depois disso que ela pode ser autorizada.
aparentemente existem algumas reações adversas que estão acontecendo com alguns tipos de vacina que precisa ser analisado, mas eu não colocaria isso como um alerta, né, da população, e como você falou, certamente a nossa comunidade médica, né, e científica pode sim ajudar a orientar a população, a orientar em casos específicos também. Então, essa sua sugestão da conversa, principalmente dos mais idosos, essas pessoas que têm mais fragilidades, vamos dizer assim, que, sem dúvida nenhuma, conversar com os médicos não vai machucar, vai ser uma coisa muito boa, na verdade. Guilherme Fiuza. Ministro, boa noite. O senhor mencionou que outras pandemias virão. Isso é parte de alguma projeção? O senhor poderia dar mais dados sobre isso? Não, isso aí veio do seguinte também, né? Lembrando que eu sou engenheiro aeronáutico, eu sou de outra área, mas no ano passado eu tive muito contato com os cientistas da Rede Vírus sobre isso, e uma das conversas com um imunologista, eu perguntei para ele sobre, escuta, qual a probabilidade, exatamente aquela pergunta que todo mundo tem, qual é a probabilidade de nós termos outras pandemias aí em um tempo curto, né? Obviamente vai acontecer no futuro, né, em um tempo maior, mas num tempo mais curto. Ele falou, olha, 100%. Eu falei, como assim 100%? Ele perguntou assim, o senhor tem ideia de quantos vírus, a expectativa, vamos dizer assim, a estimativa de número de tipos diferentes de vírus existem no planeta? Eu falei, olha, não. Eu falei, vou chutar um número bem alto. Eu falei, uns 10 mil. Ele, não, 10 elevado a 31, ou seja, 1 e 31 zeros. O número de vírus, de possibilidades, de tipos diferentes, é um número extremamente grande. Ou seja, a probabilidade de haver outras pandemias é 100%. E a probabilidade de haver pandemias, inclusive com vírus, pode ser mais contagioso ou letal, também é uma probabilidade muito alta. Por isso, não é para assustar ninguém, mas por isso que nós precisamos nos preparar. E a única arma que nós temos para vencer os vírus é a ciência. Né? Você vê através da pesquisa de vacinas, pesquisas da sequenciamento do vírus para conhecer exatamente os detalhes de cada um. O trabalho com tratamentos, medicamentos, então é o trabalho da ciência, né? E eu tenho uma honra muito grande de ter aqui no Ministério, ligado ao Ministério, através da Rede Vírus, um grupo enorme de cientistas que se dedicam muito no país, é importante lembrar, 24 horas, 7 dias por semana, trabalhando para ajudar a resolver esse problema, e nós temos a capacidade de fazer isso. Ministro, agora queria que o senhor nos desse mais detalhes da tecnologia que é usada nessas vacinas e o processo, como está caminhando, quais os próximos passos a partir de agora. E queria que o senhor fizesse um comparativo com outras vacinas, porque é um questionamento que surge, né? Outras vacinas já foram aprovadas. Aqui no Brasil já temos 2 aprovadas para uso emergencial, a Coronavac e a da AstraZeneca Oxford. No exterior, a da Pfizer já vem sendo usada em vários países, a da Moderna nos Estados Unidos. As brasileiras estão atrasadas em relação às outras? Essa é uma ótima pergunta. Vou começar pelo final. Atrasadas é um termo muito relativo com relação a isso, porque como qualquer outro vírus, né, esse vírus também ele tem capacidade de mutação, e isso ele faz naturalmente, o que significa que ao longo do tempo ele vai escapando, vamos dizer assim, da pressão, né, da imunologia, ou seja, ele vai se modificando de forma a, entre aspas, sobreviver. A gente não considera vírus como nada vivo, mas é de forma a se multiplicar ainda. Então, novas mutações, novos tipos de vírus baseados nesse vão surgir. E ele vai ficar, ou seja, nós vamos ter que lutar contra o coronavírus daqui para frente, o que mostra aí a necessidade, né, essencial, vamos dizer assim, de que nós tenhamos vacinas nacionais, que nós possamos fazer a modificação da vacina, do insumo da vacina, conforme as mutações dos vírus aqui, do vírus aqui no Brasil. Então, isso é essencial, sem depender do exterior para esse tipo de ajuste. Aí vem o ponto com relação a essas vacinas. Nós começamos financiando o desenvolvimento de 15 protocolos diferentes de vacinas. Eu vou falar por que esse grupo muito grande? Porque existem tipos diferentes de tratar o problema, né? Lembrando que eu sou engenheiro aeronáutico aqui, então desculpem certas simplificações. Então nós temos vírus inativado, partes dos vírus, partes trabalhando com spike do vírus, com certas proteínas, outras usam RNA, outros usam mensageiros, outros usam uma série de tipos diferentes. Então, nós investimos em vários tipos
protocolos, primeiro para desenvolvimento do conhecimento e dessa tecnologia no Brasil, já pensando nessa estratégia de termos no país não só o conhecimento, mas também toda uma infraestrutura de desenvolvimento de vacinas para somar a nossa infraestrutura já existente de produção em quantidade das vacinas. Aí, dentro desse contexto, dessas 15, 3 delas se avançaram mais, né? 3 delas avançaram mais e chegaram na fase do pré-clínico, né? São testes que eles fazem com animais, né? Para testar o final, vamos dizer assim, da segurança com animais e a eficiência com animais. A partir desse momento, essas vacinas passam ou entram numa fase 1, fase 2 e fase 3. São testes clínicos com pacientes, com pessoas. E esses testes clínicos têm que ser feitos. A fase 1 e a fase 2 asseguram a segurança, vamos dizer assim, que a vacina não vai ter efeitos adversos para os grupos testados. E a fase 3 verifica a eficiência da vacina, já com um número muito maior. Fase 1 e 2, a gente pode falar em uma centena ou 2 centenas aí de pacientes, e a fase 3 já com milhares de pacientes, né, para testar a eficiência das vacinas. Essas 3 vacinas que agora entram na fase 1 e 2, elas são as seguintes: uma delas desenvolvida pelo professor Célio, que ele é da USP, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e uma equipe, logicamente, junto com ele. Essa vacina, ela usa a proteína S1 do spike, né? O spike é aquela conexão da proteína, como que o vírus se conecta na célula, né? Por isso que é um coronavírus, tem aquela série de spikes. Então, usa essa proteína S1, né? E essa proteína, ela é carregada por um carreador, que é muito comum no mercado, ele é usado inclusive para células de câncer, usando nanotecnologia, e ela entrega essa proteína, né, dentro do sistema imunológico. E ela tem um efeito muito interessante, porque ela funciona não só na criação de anticorpos e imunizantes, né, que tem que ser anticorpos que realmente funcionam para isso, e também ela funciona no sistema imunológico, preparando as células, né, para trabalhar contra o coronavírus. Então, é uma vacina bastante eficiente, então espera-se que ela tenha um resultado muito bom. E a vantagem de nós fazermos essas vacinas, você pode dizer um pouco atrasado, é que nós tivemos a chance de estudar o que estava sendo feito, as vacinas que estão aí no mercado, porque já estavam, vamos dizer assim, pré-prontas, né? Já estava o estudo já feitos, né, nos diversos países, eles utilizaram plataformas existentes para criar as vacinas que estão no momento. Essa nossa, então, do professor Célio, já foi feito, ele está trabalhando desde fevereiro do ano passado, então foi desenvolvido tudo isso e agora ela parte para os ensaios, está lá na Anvisa a aprovação, né, para os testes clínicos. A segunda vacina, e essa eu não tenho tantos detalhes a respeito do funcionamento dela, ela está sendo desenvolvida pelo CT Vacinas, da Universidade Federal de Minas Gerais, e é ligado à Rede Vírus aqui do Ministério também. Isso é com a professora Ana Paula, é um desenvolvimento de uma vacina que usa a plataforma da vacina já existente de influenza e para trazer também os ativos, vamos chamar assim, para o coronavírus. Então vai ser uma vacina dupla, funciona para a influenza e para o coronavírus. E a terceira vacina é a vacina desenvolvida pelo professor Jorge Calil, também da USP, do INCOR, e ligado também ao Ministério com a Rede Vírus. Essa é uma vacina bastante interessante também, que ela é aplicada por spray nasal, e a vantagem do spray nasal é que ele opera justamente na entrada do vírus, né? Então ajuda também nesse sentido, e essa vacina ela utiliza partes do spike também, dessas proteínas do spike, o tipo especial, né? Eles fizeram muitas pesquisas para chegar nesse resultado, e com essas partes também são carreadas, né, para dentro do sistema imunológico, mas utilizando, né, esse spray nasal. É uma técnica bastante interessante, porque dispensa as agulhas, toda a logística de agulha e tudo mais. É uma aplicação simples e bastante eficiente na porta de entrada, né, do vírus. E eu vou ressaltar de novo a importância que tem, nós temos, é essencial nós termos uma vacina nacional, porque esse vírus tem mutações, a parte do Coronaômica, que é uma parte da Rede Vírus também, é um grupo de cientistas que faz sequenciamento no Brasil inteiro,
Eu conversei bastante com eles no domingo, e existem mutações acontecendo já no Brasil, mutações aqui, local, né, em Manaus e no Rio de Janeiro, e isso pode complicar bastante se nós não tivermos o controle efetivo das nossas vacinas, agora e no futuro. Perfeito, nós ouvimos aqui o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes. Obrigado pelas informações, ministro, pelo tempo, pela entrevista concedida aqui. Uma boa noite, um abraço. Boa noite, obrigado a todos vocês, obrigado pelo apoio aí à ciência e tecnologia. A gente está no aguardo agora do orçamento para que nós consigamos dar continuidade nesses testes, né? O que eu estava falando hoje com o presidente, que eu tenho falado com o Paulo Guedes e toda a equipe aqui. Se Deus quiser, a gente vai ter essa vacina brasileira já começando a ser testada em breve.